Boa noite, ouvintes da Alma Londrina Rádio Web. Começamos hoje um ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina nas eleições que acontecem agora no próximo domingo, dia 2 de outubro. E para contribuir com a democracia, a Alma Londrina Rádio Web convidou todos os 8 candidatos que estão na disputa. O problema é que dos 8, 5 candidatos apenas compareceram às entrevistas. Marcamos com dias de antecedência, todos confirmaram data e horário. Um não apareceu e nem deu satisfação e outros desmarcaram alegando outros compromissos. Mesmo assim, em respeito aos ouvintes e aos candidatos que gentilmente vieram até a rádio, nós vamos apresentar as entrevistas com os 5 concorrentes que nos atenderam e você, eleitor, que no domingo possa escolher o candidato que achar mais correto. As entrevistas vão acontecer da seguinte forma: 20 minutos cronometrados para cada candidato e a pauta é a mesma: cultura. Primeiro eu queria que a senhora se apresentasse. Quem não conhece Sandra Graça? Quem é Sandra Graça? A Sandra Graça é uma mulher de luta. Eu retornei a Londrina aqui em 1998, porque quando me casei fui transferida pelo banco, depois retornei a Londrina em 1998. Eu vim a Londrina após participar da minha primeira eleição. Fui candidata a deputada estadual em 1998, pela cidade de Arapongas, onde eu gerenciava naquela época a Caixa Econômica Federal, e vim com um legado de 15.555 votos. Chegando a Londrina, participei do Executivo Municipal, à época, a convite do prefeito à época, Bellinati, sem nunca ter participado da vida pública, mas vim com esse legado, né? Porque fui convidada, nossa, quem é essa mulher? O que ela faz, né? Não tem nenhum padrinho político, não tem nenhum pai famoso, não tem ninguém na política, mas fizemos uma votação expressiva, legado de um trabalho intenso que fizemos lá junto à família. Então essa é a Sandra Graça que chegou a Londrina. Participei nesse processo, participando do Executivo Municipal, e depois disso, como vereadora. Tenho 4 mandatos consecutivos e agradeço à comunidade londrinense pelo respeito e consideração a todo o nosso trabalho. Sou a primeira mulher da história de Londrina a ter 4 mandatos consecutivos. Transito no Legislativo com independência, acho que essa é a minha marca, independente dos prefeitos aos quais a gente teve a oportunidade de trabalhar, Nedson, tivemos Barbosa, tivemos Kiref, tivemos Roque Neto, tivemos Gerson Araújo, Joaquim. Então, com todos os prefeitos, eu sempre tive uma mesma postura. A minha independência política e o meu compromisso com o interesse público. Você, Lucas, teve a oportunidade de acompanhar e cobrir a Câmara por vários anos e sabe da nossa postura. Além da experiência política que nós temos, de 16 anos de legislativo, tenho também a minha profissão, sou bancária, funcionária da Caixa há 32 anos, e nesses 32 anos eu, durante 12 anos, atuei na área gerencial, como gerente de algumas unidades no estado do Paraná. Quando você ingressa na política, você interrompe a sua ascensão profissional na Caixa, porque essa é uma regra estabelecida. Mesmo não podendo ser gerente, continuo trabalhando, conciliando a minha profissão com a minha atividade política. Sou também mãe de 3 filhos, avó já de 3 netos, viúva há mais de 10 anos, então a gente concilia a família com o trabalho, com a minha atividade profissional e com a política. E esta é a Sandra Graça que vocês têm aí como uma opção para administrar a cidade de Londrina. E por que ser prefeita de Londrina, candidato? Para servir a comunidade de Londrina, levando na bagagem a experiência que eu tenho da vida pública, a vontade que eu tenho como mulher de fazer uma gestão diferenciada. Eu acredito na mulher como uma força importante na sociedade, assim como os homens podem governar, nós mulheres também podemos. Aliás, eu acho que o equilíbrio de uma sociedade passa pela complementariedade das características, do jeito de fazer gestão entre homens e mulheres. Eu acredito muito nisso. Se as nossas famílias são cuidadas e zeladas, né, por homens e mulheres, nós também podemos administrar juntos, homens e mulheres. E para mim seria um desafio, seria mais uma oportunidade de deixar a marca da mulher na gestão. Nós somos, ao mesmo tempo que somos dóceis, nós somos firmes, né? A mulher, eu diria que nós somos mais firmes do que os homens quando a coisa tem que ser chamada, né? Eu
digo isso pela educação dos filhos. Normalmente, a mãe é mais firme, cobra mais, é mais determinada. Ao mesmo tempo que a gente acalenta com uma doçura muito grande, porque geramos a vida, somos também firmes, porque queremos que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam e sejam felizes, né? E é isso que eu quero, levar essa garra da mulher, essa determinação para a Prefeitura de Londrina. Uma gestão diferenciada, uma gestão humanizada, uma gestão para a família londrinense. Candidato, a gente vai agora começar a discutir propostas. A gente começa a discutir, vamos começando pela parte cultural. Segundo a plataforma de governo da sua candidatura, que está registrada no TRE, a senhora detalha alguns pontos da área cultural que seria implementado aí durante o seu governo. Uma criação de um mapa cultural, né, de um sistema de informação cultural integrado e dinâmico, segundo a plataforma de governo, né, para quem faz cultura, né, incentivar e desburocratizar e ampliar o acesso aos produtores culturais a recursos públicos, né, dar ampla publicidade e transparência na distribuição dos recursos para a cultura, institucionalizar os projetos culturais consolidados, né, incentivar o desenvolvimento de novos projetos e incentivar parcerias com iniciativa privada. Gostaria que a senhora explicasse, então, qual que é a sua ideia de cultura, como que Sandra Graça, prefeita, vai trabalhar na área cultural aqui em Londrina? Bom, primeiramente eu acredito muito na cultura, trabalhando junto com outros segmentos, tá? Quando eu falo assim de institucionalizar projetos culturais, alguns projetos culturais, primeiro o produtor cultural fica naquela ansiedade, né? Ele tem um sonho, ele tem um projeto que não é para aquele único momento, ele tem projeto de continuidade. Então, essa descontinuidade dá uma insegurança, uma incerteza, e nós perdemos muitas coisas que vão se consolidando no processo cultural. Aí eu vou dizer de um exemplo muito claro, que é o projeto Um Canto em Cada Canto. Esse projeto Um Canto em Cada Canto completou 15 anos em 2016. É um projeto que vem a cada dia se ampliando e não amplia mais porque os recursos da cultura estão escassos, mas ele precisa ser institucionalizado como um braço da educação na formação da criança. A cultura é algo que faz com que o cidadão seja um cidadão melhor, que ele possa deixar florar toda a sua potencialidade. Então, por isso que eu acredito que nós precisamos institucionalizar alguns projetos culturais, principalmente aqueles que são linkados diretamente com a educação, porque contribui na formação do cidadão. Segundo, há muito pedido para a gente, as pessoas dizem muito, olha, em que pese tem o edital, em que pese nós tenhamos toda uma lei que normatize os programas culturais, a gente nem sempre tem o acesso a essa questão. Então, ampliar ao máximo a transparência desse processo, para que as pessoas possam, independente do tipo, e desde que se enquadrem, que elas possam ter acesso a isso, né? Então, eu quero ampliar a transparência através dos órgãos municipais, fazendo com que isso chegue de uma forma mais ampla, contribuir por aqueles aquelas produções culturais em que ele não é qualificado, às vezes, para elaborar o seu projeto, para ter condições. Então, ter dentro da prefeitura uma equipe que possa assessorar. Às vezes ela tem o talento, mas não tem a habilidade de formatar isso e muitas vezes perde recursos. Então, eu quero ser parceira nesse sentido, de oportunizar o maior número possível de pessoas que possam estar aí trazendo o seu talento em prol da cidade de Londrina. E desburocratizar, né? Nós temos muitas coisas assim, às vezes um projeto lindo por uma questão pequena. Então, assim, se a gente puder normatizar de forma mais clara para facilitar tudo isso. Quando eu digo um mapa cultural, nós precisamos ter a pessoa precisa saber, quando ela chega em Londrina, aonde eu posso desfrutar de toda essa riqueza cultural que nós temos. Eu moro muito tempo em Londrina, mas já morei aqui na região metropolitana, e eu me lembro que assim, a gente fica buscando quais são os eventos culturais de Londrina, porque é a nossa referência, assim como deve ser na região metropolitana de Curitiba. Então nós temos que ter isso muito claro, não só para nós londrinenses, porque o acesso é fácil, mas para toda a região metropolitana, para que essa participação da cultura, ela atinja não só a nossa cidade, mas todas as nossas cidades circunvizinhas que esperam e têm como referência a cidade de Londrina. É isso que nós queremos fazer. Uhum. Agora, dessa maneira a senhora pretende, vamos dizer, continuar com o Promic ou outros meios de incentivo
O PROMIC é algo que nós não podemos interromper. Eu penso que a gente pode aprimorar através de uma discussão ampliada com quem conhece mais a fundo, que são vocês, né, que estão lá com as dificuldades, com as facilidades que ele nos proporciona, mas nós pretendemos continuar com certeza. E quero trabalhar, porque o poder público, o prefeito, ele tem uma abertura maior no empresariado. Então, o que nós queremos ser, além dos recursos públicos do PROMIC, tentar alavancar junto ao empresariado local recursos externos que nós possamos trazer para fomentar a cultura no município de Londrina. Também trabalhar com o Ministério Público, que tem verbas também que vem, às vezes de uma multa, às vezes de algumas questões, que a gente possa ter o olhar voltado para a cultura. Eu acho que nós precisamos valorizar a cultura como um braço da formação do cidadão. Nós temos um orçamento, infelizmente, para 2017, menor do que desse ano. Isso até que eu queria perguntar para a senhora, porque o problema dos projetos culturais, eles sofrem sempre com os contingenciamentos. Esse ano sofreu com contingenciamento, né? Enfim, nos últimos anos sempre sofre com contingenciamento. A gente sabe que a situação financeira do município não é a mais confortável, né? Não é a melhor. Então, quando se fala em contingenciamento, a cultura sempre sofre. Então, que forma trabalhar? Então, por isso é que nós vamos ter que buscar parcerias. Por isso é que a força e o poder que o prefeito tem, a prefeitura tem, a gente buscar outros braços de recursos que não sejam só o público. Realmente, a cidade de Londrina vive, né, um orçamento extremamente enxuto. Nós tivemos algumas questões sérias, né? Você precisa alavancar isso. Como é que nós podemos alavancar? E aí, como é que a cultura pode nos ajudar para a gente ter um maior orçamento e uma maior fatia para ser partilhada? Existem algumas questões assim que são históricas na cidade de Londrina e difíceis de ser rompidas. Planta de valores. Planta de valores. O que é a planta de valores? É um instrumento de justiça social. A cidade se movimenta, a valorização dos imóveis acontecem e as pessoas não querem pagar por isso. Quando eu amplio a minha malha urbana, quando eu levo para uma região o crescimento, a infraestrutura, junto com isso vai a sua valorização imobiliária. Se vai a valorização imobiliária, vai a demanda de pessoal para lá, que demanda serviço público para o prefeito. E daí não querem atualizar a planta de valores. A atualização de planta de valores é um instrumento de justiça social. É onde eu estou sendo beneficiado com uma valorização imobiliária, eu vou compartilhar através do IPTU este ganho financeiro que eu tive para que o município tenha um aumento de receita e com esse aumento de receita ele possa atender as demandas da cidade. Mas nós estamos aí há 15 anos congelada a planta de valores. Muito tempo essa discussão, né? É muito tempo. Ela é doída? Ela é doída. Mas ser prefeito ou prefeita de Londrina não é sentar na mesa e só sorrir. É enfrentar aquilo que a legislação prevê. O Estatuto da Cidade prevê a revisão da planta de valores, prevê o IPTU progressivo para os espaços vazios, que são muitas vezes usados como especulação imobiliária, que geram desconforto para o cidadão na insegurança, no mato que cresce, e não pagam mais por isso. Então, são coisas que, em que pesem sejam desagradáveis ao bolso, são necessárias para uma gestão que olhe para a cidade com o compromisso do atendimento do interesse público. Então, trabalhando essas questões, eu terei mais orçamento. Tendo mais orçamento, eu posso partilhar esse orçamento com a cultura e com as outras demandas que nós temos. Então, é uma discussão que, indiscutivelmente, qualquer um de nós que sejamos a partir de 1º de janeiro de 2007, prefeito, temos que ter com a cidade de Londrina. Eu queria perguntar sobre essa questão que a senhora falou de institucionalização de alguns eventos culturais, vamos dizer assim, né? Alguns projetos que já estão aí, a senhora citou Um Canto em Cada Canto. Como é que funcionaria isso? Então, como é que a senhora pensa que isso pode dar para funcionar? A minha ideia é, primeiro, a gente ampliar. Hoje nós trabalhamos com 1.200 crianças, né? Um Canto em Cada Canto. Gradativamente ele vai subindo, né? 1.200 crianças. Alguns projetos que contribuem com a formação e diretamente com a educação, ao invés de ele estar concorrendo anualmente, tendo que ir lá escrever o seu projeto, ele faça parte até mesmo de um orçamento da educação.
sabe, como algo que possa compor a minha grade oficial, né, que é o meu currículo oficial, mas como um projeto complementar, já com verba garantida para esse fim. Aí eu tiro isso lá do Promic, daí eu abro mais uma luz de recursos, entendeu? Eu acho que isso é importante. O projeto Um Canto em Cada Canto, ele está hoje mais especificamente nas comunidades mais carentes, onde o acesso à cultura é mais distante, e o resultado que isso tem tido na educação, na disciplina e na formação dessas crianças é muito grande. Então, os projetos que tenham esse link de contribuir com a educação, que a gente tire da incerteza de que se eu vou conseguir recursos para o próximo ano, para a certeza de que ele acontecerá e terá no orçamento verba específica. É lógico que nós temos que trabalhar questões legais, né, como isso será feito, mas eu tenho certeza que o resultado que ele apresenta é muito maior do que as dificuldades que nós encontraremos jurídicas para institucionalizar esses projetos. Candidato, uma outra situação que nós temos aqui em Londrina é a questão dos espaços vazios, né, os espaços públicos aí que estão vazios, e nós temos aqui, no caso, a sede da ULIS, que hoje está sendo ocupada ali pelo movimento dos artistas de rua, né, reivindicando ali aquele espaço que seja um espaço onde possa ser transformado num espaço cultural. A gente sabia que a administração possuía outras ideias ali para aquele espaço, como, por exemplo, usar como sede da Guarda Municipal. Enfim, por isso que até houve toda essa mobilização que está acontecendo. Como é que a senhora pretende trabalhar com essa questão dos espaços vazios, espaços ociosos, né? Espaços públicos ociosos, e principalmente a questão ali da ULIS? O da ULIS, a gente tem que dar continuidade a um compromisso já assumido, né? O pessoal esteve na Câmara, esteve com o Executivo, há um compromisso do Executivo de realmente repassar isso oficialmente, mediante uma lei, e nós daremos continuidade a isso. Acho que é um prédio ocioso e penso que a cultura ficaria melhor do que uma sede da Guarda, naquele espaço que nós temos ali. Agora, o que nós precisamos, e aí eu serei uma prefeita rigorosa com relação a isso, se nós vamos ceder um espaço, a gente tem que ter a riqueza desse espaço para o uso público e principalmente na área da cultura, que é o que nós queremos. Então, eu quero que vocês saibam que eu estarei dando continuidade a esse processo de repassar ao movimento de artistas de rua esse imóvel, que é um compromisso já assumido pela atual gestão. Nós só vamos ver a parte legal e constitucional e estaremos dando continuidade a isso. Outro problema que candidata é o nosso Teatro Municipal. Nosso Teatro Municipal, grande problema que está se tornando um elefante branco, infelizmente. Aquele espaço já foi gasto verba pública para erguer aquele esqueleto que está lá e aquilo está se perdendo, está se deteriorando e a gente vê a cidade sem espaços públicos, né? O espaço cultural público. É verdade. Né? Para grandes apresentações, né? A gente já tem o problema do Ouro Verde. Temos agora o problema do Teatro Municipal. E aí, candidata, como fazer para desenrolar esse... Nós não temos dinheiro para erguer o Teatro Municipal, tá? Mas nós temos que ter o compromisso de viabilizar que ele aconteça na cidade de Londrina. Eu não vejo outra luz. Primeiro, se não tivermos deputados federais envolvidos com a causa, perdemos o André, que era o que nos vendeu, né, o sonho de que esse teatro se realizaria, mas infelizmente não conseguiu concluir o seu mandato por todos os problemas. E precisamos que os nossos deputados entrem nessa briga conosco e nos ajudem a viabilizar recursos. Mas não podemos só ficar com essa alternativa. Nós temos que trabalhar uma parceria público-privada, sabe, para viabilizar a construção do nosso teatro, para que a gente não perca toda a riqueza cultural que nós temos. Nós estamos sem espaço público. Temos o Colégio Mãe de Deus, que fez agora, né, um belíssimo teatro, mas são espaços privados, né? Então, quer dizer, o nosso público terá dificuldade. Mas eu penso que uma parceria público-privada ela pode ser feita garantindo o acesso, né, do setor público e o uso disso de uma forma bastante organizada e ordenada. Mas eu quero, assim, lutar muito. Me entristece cada vez que eu passo naquela rotatória e vejo aquele esqueleto ali e o nosso sonho pendurado em algumas estacas
estacas e parado. Então, há o meu compromisso de buscar parcerias, de buscar recursos, porque o futuro de Londrina passa por aquela região. Nós temos um viaduto já com recursos em caixa para ser construído naquela região. Ali no leste-oeste com a 10 de dezembro. Isso, na rotatória do viajante. Né? Uhum. Nós temos aquela peça lindíssima, ela vai sair dali, vai para um outro canto, mas já tem recurso no orçamento para a construção deste viaduto. Então, você imagina um viaduto com o trânsito indo e vindo, com aquela beleza toda, e a gente com o esqueleto daquele, nós temos que nos mobilizar. Quero pedir a ajuda dos nossos artistas, toda a mobilização cultural, quero ser assim, junto com vocês, estar buscando e transformando em realidade o nosso Teatro Municipal. A senhora acredita que houve alguma falta de empenho dos nossos parlamentares, dos nossos deputados, inclusive da própria administração, em ser um pouco mais efetivo, um pouco mais... Eu acredito. Eu acho que quando nós pegamos uma coisa, a gente tem que pegar com garra e com determinação, sabe? Assim, eu acredito que faltou determinação. A cultura, ela é importante, tá, mas é importante. E o que nós fizemos para transformar isso e tornar uma realidade? Eu lembro que veio senador, veio não sei o que, veio não sei o que lá. Nas eleições nós temos 1.001 candidatos de fora da região, temos pessoas que recebem voto de todo canto. Na hora que você precisa que ele assine, que ele nos ajude a fazer uma emenda de peso, aí somem todos os nossos parceiros. Então tem que haver uma determinação, tem que haver prazo. Olha, vamos lutar. No meu governo eu quero trabalhar com metas, mas para eu trabalhar com várias frentes eu preciso do apoio do segmento da cultura, né? E a gente precisa trabalhar várias frentes e eu não medirei esforços para que principalmente as questões paradas do município de Londrina sigam adiante. E o Teatro Municipal é uma referência. A cultura sempre foi uma referência para Londrina. Então, ter esse teatro consolidado é contribuir com ainda mais a nossa cultura, a nossa raiz, que temos tantas pessoas que deram aí a sua vida, né? Quando a gente lembra de tantas pessoas importantes no cenário cultural, até brasileiro, e muitas delas com o seu berço na cidade de Londrina. Então vamos lutar por isso, com certeza. Uma cidade de muita vanguarda na cultura. Muita vanguarda, né? Então... Candidata, nosso tempo está esgotando. Queria que a senhora mandasse, então, deixasse um recado aí aos ouvintes que acompanharam essa entrevista, que estão indecisos. Queria que a senhora deixasse esse recado nesse último minuto, candidata. Olha, eu queria pedir a você que está indeciso, que analisem as nossas propostas, que analisem via Facebook, todas essas mídias sociais que nós temos, e pedir o seu voto. Se a gente merecer a sua confiança, se a gente merecer a credibilidade, vocês sabem que você terá uma mulher de garra, determinada e que tem disposição para administrar a cidade de Londrina, porque acreditamos numa cidade 10. Londrina é 10, Sandra Graça é 10, e eu sonho para o cidadão londrinense um serviço público melhor e, acima de tudo, uma cidade melhor. Peço o seu voto e a sua confiança. Muito obrigada. Tá certo, candidata Sandra Graça, obrigado pela presença da senhora aqui nos nossos estúdios. Boa sorte nessa reta final de campanha. É isso aí, então, ouvintes, pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência. Nós continuamos aqui nesse debate, nessa discussão, para ajudar, novamente, reforço, ajudar na construção de uma cidade melhor, na construção da nossa democracia. Obrigado, até a próxima.